Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Carol Viel, cujo nome é Queira Sempre o Melhor. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual, a minha e a sua. Eu não escrevi o texto, você sabe, para a irmã Carol Viel. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Gosto de deixar bem claro isso, que eu não tenho nenhuma formação teológica. Então, tudo que eu digo, eu falo aqui do meu coração, aquilo que eu entendo que é a verdade eterna que está me sendo direcionada. Por isso que eu falo para vocês, leiam aí a sua Bíblia, leiam as suas Bíblias, ou escutem com atenção o texto a ser lido. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar para o seu coração aquilo que é importante que você saiba. De resto, é o pedido de sempre que vocês possam compartilhar essa mensagem, para que outras pessoas possam também, como nós, fazer o seu devocional, tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos sempre ter discernimento para escolher a melhor porção, aquilo que Tu tens para nós. Perdoa quando a gente não faz a escolha certa e ajuda-nos a sermos melhores. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Provérbios 15, de 14 a 18. São 4 versículos. Não, assim, não é nada muito cansativo, né? E esses versículos que nós vamos ler vão trazer pra gente mensagens muito profundas sobre sabedoria, sobre escolhas e o desejo pelo que realmente importa. Ora, a gente vai aprender que quem deseja o melhor para si mesmo e para os outros busca o que, sabedoria, busca entendimento. Já aquele que não tem noção, é tolo, o que ele faz? Ele fica contente com qualquer coisa superficial, ele fica contente na ignorância. Isso vai mostrar pra gente o quê? Que a gente tem que querer sempre o melhor. E sempre ter em mente que nós temos que ter o desejo de começar a crescer. Depois a gente vai aprender também que a atitude interior, ela transforma a experiência exterior. Então, aquilo que você tem dentro vai transformar aquilo que você vai fazer, vai agir do lado de fora. Então, aqui a gente está falando o quê? Que mesmo em tempos difíceis, quem cultiva a gratidão, quem cultiva a alegria, vai conseguir viver melhor. Porque querer viver melhor não é buscar bens materiais, mas sim paz interior, né? Outra coisa que é importante que a gente saiba, que aquilo que é melhor precisa ser redefinido. Porque não é sobre ter um monte de coisa, um monte de dinheiro, um monte de terreno, um monte de casa, um monte de carro. Não, mas é sobre ter o essencial com Deus. O Deus sendo o centro da nossa vida. Por quê? Porque o temor do Senhor vai trazer tranquilidade e serenidade ao nosso interior. E a gente já aprendeu que aquilo que a gente traz dentro da gente vai mudar como a gente age. É importante lembrar também que o amor é um ingrediente super valioso. Um ambiente super simples, com afeto, vale muito mais do que um ambiente de luxo cheio de conflitos. Querer o melhor é desejar relacionamentos saudáveis e relacionamentos verdadeiros. A gente não pode esquecer também que temos que ter paciência. Que a paciência é uma virtude que constrói pontes. E é importante que a gente faça isso, traz união. Quem deseja o melhor para si e para os outros, escolhe a paz, em vez de ficar no meio da brigaiada aí, caçando assunto, né? Bom, então, resumindo, querendo melhor, segundo isso que a gente vai ler agora, não é buscar riqueza, não é buscar status, mas sabedoria, paz, amor e o temor de Deus. É sobre cultivar um coração sábio, é sobre ter atitudes pacíficas e relacionamentos sinceros. Vamos ler?
Então, nós vamos ler Provérbios 15, de 14 a 18. E diz assim, ó. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarde irar-se apaziguará a luta. Amém? Então, tá bem claro aqui aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Então, a irmã Viel, a Carol Viel, ela escreveu um texto chamado Queira Sempre o Melhor, e o versículo que ela escolheu é o 16, que diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. E aí ela começa falando uma frase que o Silvio Santos, o falecido Silvio Santos, falou muito tempo no seu programa, né? Quem quer dinheiro? E era um bordão bem famoso dele, né? E é lógico, né? A maioria, todo mundo fala, né? Que sim, todo mundo quer dinheiro, né? E isso não tá errado. Quem não quer dinheiro? Eu também quero. Eu imagino que você também. Mas esse texto que a gente acabou de ler diz pra gente o que é melhor. Ele pede que a gente fique atento que o melhor não consiste em não ter um grande tesouro, não consiste em não ter muito dinheiro, não consiste em não ter muitos bens. Mas o melhor consiste em ter o temor do Senhor. Porque pensa no oposto, né? Se no pouco não houvesse o temor do Senhor, o que adiantaria? Nada. Então, o melhor é o reconhecimento na vida diária de que Deus é o Senhor de tudo. Ele manda tudão, tudão é dele. E aí a gente vai entender que esse fundamento vai fazer com que a gente avalie o que é visto como humanamente importante, né? Porque o ser humano se importa muito com dinheiro, com posição, com status. Agora, se você perguntar a qualquer pessoa o que é melhor, o pouco ou muito, né? Se ela quer um grande tesouro, quer muito dinheiro ou pouco, logicamente ela vai responder que quer muito dinheiro, muito tesouro, muito tudo. Mas se você fizer essa pergunta, e se esse grande tesouro, essa grande quantidade de dinheiro estivesse acompanhado de perturbação, enquanto o pouquinho você vive na presença do Senhor com tranquilidade? É claro, né, que a maioria das pessoas ia preferir o pouco com Deus na tranquilidade, na paz, do que um muito tumultuado, né? O desejo que a gente tem para você é que o temor do Senhor seja o principal na sua vida. E lógico, né? A gente também deseja que todo mundo seja rico, que todo mundo tenha bastante, tenha o suficiente. Mas, lembra disso. Se a gente tiver entre o dilema que a gente acabou de ver aqui no livro de Provérbios, fica assim, ó, irmão. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, essa é a frase final aqui, ó. Senhor, prefiro o pouco, mas andando contigo, do que o muito que pode me afastar de ti. Essa deve ser a nossa oração. Porque o muito sem Deus é nada. Nosso manancial termina assim, ó. O temor do Senhor é sempre o melhor. E nós sabemos disso, né? Bom, agora eu vou terminar. Vou terminar aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos qual é a melhor porção, para nós o abraço é super mega fácil. Não tem segredo nenhum. Ó, e lembra também que nós temos aqui um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25, versículo 12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Bom, agora eu vou me despedir com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.